Um jovem humano foi vendido para um demônio pelos próprios pais. Agora ele vive entre demônios e precisa esconder a sua verdadeira identidade para não ser devorado. Quer saber um pouco mais sobre a história desse anime de comédia e fantasia? Então fica aí comigo que eu vou te dar mais detalhes dessa obra. Bom, galera, a obra em questão é Mairi Mashita Irumakan, vou deixar o nome na tela. O nome em inglês é Welcome to Demon School, que seria algo como Bem-vindo à Escola de Demônios. E ela conta a história de Iruma, tá? O Iruma ele é um jovem de 14 anos que leva uma vida normal, entre aspas, né? Como um ser humano normal. Só que ele tem algumas peculiaridades, né? O Iruma ele é uma pessoa de muito bom coração, muito inocente, sabe? Então ele tem um problema que ele não consegue dizer não para as pessoas. Então tudo que pedem para ele não consegue recusar, acaba fazendo, mesmo que seja inconveniente para ele acaba acatando e ajudando as pessoas. Isso se reflete bastante na própria casa dele, porque a vida dele é muito puxada, porque ele tem que trabalhar para trazer dinheiro para casa, ele tem que limpar a casa, ele faz todas as obrigações da casa é ele que faz, porque os pais dele são super preguiçosos, meio que negligenciam Iruma. Então o papel de responsável na casa fica com o Iruma, ele que faz todas as obrigações de trabalhar, limpar, cozinhar, ele faz tudo. E o interessante, né, a mudança ali da história pro Iruma acontece quando os pais dele, por conta de dinheiro, vendem ele para um demônio. Isso mesmo, gente, ele foi vendido para um demônio pelos próprios pais, hein? Que loucura, né? Mas enfim, então o que acontece é que o Iruma, ele vai lá para esse mundo dos demônios, que o demônio que comprou ele leva ele, e ele tá um pouco receoso, assim, um pouco assustado com essa situação, mas quando ele chega lá, ele percebe que não é tudo aquilo, porque o cara que comprou ele lá, que se chama Sullivan, explica a situação para ele, né? O que aconteceu? O Sullivan, ele já é um cara lá de idade avançada, né? Não sei quantos anos ele tem exatamente, mas o sonho dele é ter um neto, tá? Então, o grande motivo dele ter comprado Iruma foi porque ele sempre teve o sonho de ter um neto. Mas por que isso, né? Porque os amigos dele fazem muita inveja dos netos deles e tiram sarro do Sullivan por ele não ter um neto. Então, ele cansou dessa zoação com ele e a solução que ele encontrou para resolver isso foi adotar uma criança humana. Então ele faz essa proposta pro Iruma, né? Para ver se ele topa ser o neto dele, se passar pelo neto dele ali na cidade dos demônios. E o Iruma, com aquela particularidade que eu contei para vocês já, ele não consegue recusar, mas não só porque ele não consegue dizer não, mas porque também ele ficou um pouco emocionado ali, ele ficou um pouco balançado com a oferta, porque ele levava uma vida muito puxada lá com os pais dele, e por saber que ele foi vendido pelos pais, ele não tem nem para onde voltar. Vocês conseguem perceber isso? Por mais que ele não quisesse ficar ali, ele ia ter que voltar para casa dos pais dele, lá das pessoas que venderam ele, sabe? Então o Sullivan dá essa opção para ele. Só que ele fala, beleza, eu vou ficar por aqui, né? Vamos ver o que acontece. E daí ele fica, e como ele tá no mundo dos demônios, ele vai levar uma vida normal. E o que acontece é que ele vai para uma escola chamada Babilis, ele se matricula lá, ele vai frequentar as aulas normalmente. E a ideia do Iruma é manter um perfil discreto para que ele não chame muita atenção para ele, porque ele quer esconder a identidade dele ser humano, né? Só que nem tudo vai ser como o Iruma estava esperando, porque quando ele chega no colégio, no primeiro dia de aula, tá tendo aquela cerimônia de boas-vindas, né? Acho que acredito que seja isso. E quando ele chega lá, ele tá na plateia, adivinha quem que aparece lá no palco dando as boas-vindas pros alunos? Isso mesmo, o Sullivan. Então o Iruma descobre que o Sullivan, o avô dele, na verdade é o diretor do colégio que ele tá matriculado. E olha só, além disso, o Sullivan, ele é um dos demônios mais poderosos que existe. Ele é um dos caras do top 10 do ranking lá. Além disso, ele é um dos demônios que mais as pessoas esperam que se torne o Lorde Demônio, o Rei Demônio, né? Porque o Rei Demônio sumiu, uma parada assim, essa posição de Lorde Demônio tá vaga. E muita gente bota uma esperança que o Sullivan assuma esse posto, né? Mas o Sullivan não quer, ele quer cuidar do colégio dele ali e curtir o neto dele agora, né? Então todo mundo tem essa expectativa no Sullivan. E quando descobrem que o Iruma é neto dele, e consequentemente ele chama muita atenção, né? E pra piorar, quando tá nessa cerimônia, o Sullivan vai lá e chama o Iruma pra fazer o depoimento lá, né? Fazer aquelas boas-vindas, que geralmente eles chamam algum dos alunos pra fazer um discurso, né? E o Iruma chega lá e ele fala, pô, ele chega lá sem saber o que falar, meio perdido. E o Sullivan simplesmente entrega um papel pra ele
e fala para ele ler. E ele lê uma parada lá, um negócio que para ele não fez sentido, porque era um texto provavelmente na língua dos demônios. Mas quando ele fala isso, todo mundo que tá na plateia fica em silêncio e fica chocado com o que ele fala. E daí vem a resposta, né? Que aquilo que o Sullivan passou pra ele, na verdade, era um feitiço proibido, que era ultra perigoso, assim. Se o cara que tentar falar aquilo errar a pronúncia, ele pode morrer. Então quando ele chega e fala isso, todo mundo acha que o Iruma tá lá querendo impor respeito, sabe? Tipo, querendo dizer que ele é o fodão, não sei o quê. E daí, aí que começa a jornada do Iruma, né? Então aquela ideia dele de manter um perfil discreto lá para conseguir manter a identidade secreta dele, não vai dar muito certo, né? Então a gente vai acompanhar o dia a dia dele na escola, fazendo amigo, aprendendo sobre o mundo dos demônios, tendo que conviver com demônios, participar dos rituais deles, né? Tipo, um ritual que eu digo, a cultura dos demônios, então ele tem que se adaptar ali e viver essa vida, mas em algum momento ele vai se adaptar e vai gostar bastante de viver ali, porque ele vai fazer amigo, vai se divertir. Então é basicamente isso. A história vai acompanhar meio que a dinâmica dele ali na turma, principalmente, né? Uma turma de desajustados que a galera faz muito fervo lá, tudo faz bagunça. Mas é essa a história aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham ficado interessados em assistir esse anime. Se você gostou do vídeo, deixa um like e comenta aí, deixa aí nos comentários se você vai assistir ou não. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Falou!